Não consigo entender o amor que Cristo tem por mim, sendo eu tão pecador, sendo eu tão falho assim. Nada havia em mim que atraísse sua atenção,
salvo sou por seu amor e por sua compaixão. Nada há em mim pra amar-me assim. Oh, que grande amor! O que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar, como pôde me amar. Amou a mim, verme vil, tão pecadora, ele hostil, tomou por seu castigo meu, como pôde amar alguém como eu? E se salvo eu fosse pelas obras que aqui ergui, eu teria o seu amor, me amaria mesmo assim. Ele nunca amaria mim por tudo que já fiz. Eu não posso me salvar, nem as obras que eu ergui. É por seu amor que eu salvo sou. Oh, que grande amor! O que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar, como pôde me amar. Amou a mim verme vil, tão pecadora, ele hostil, tomou por seu castigo meu, como pôde amar alguém como eu? Como pude amar alguém como eu? Esqueci o microfone. Olá, meus queridos, uma grande Oi, bênção
estarmos com vocês essa noite. Estou muito bem acompanhado, como vocês estão vendo. A Esther está comigo hoje e vai participar dessa primeira parte. Eu sei que os irmãos, muitos já faz tempo que não a vê, então é a oportunidade de os irmãos poderem ver as meninas e depois a Tati também vai estar com a gente. E assim podemos ter toda a família por um tempo aqui junto com vocês. Quer dar oi para todos? Boa noite. Fala bem alto. Boa noite, irmãos. A gente vai fazer um culto, vamos orar. E a gente vai orar com a Deus. Ó, você tem que olhar para aquela câmera lá, tá bom? Tá. Meus queridos, então uma grande bênção estarmos todos reunidos esta noite. Vocês estão notando que eu estou com um penteado novo, né? Então, já adianto para vocês uma coisa. Aqui em Porto Alegre, infelizmente, as barbearias não podem estarem abertas. Então, quem fez essa arte no meu cabelo foi a minha esposa, tá? Então, qualquer coisa que vocês notarem aí, por favor, tenham paciência com a gente. Eu particularmente gosto. Mas olha o que eu tenho que ouvir. Essa vai ser principalmente para o Eduardo. Como é que tá o cabelo do papai? Fala, como que tá? Muito lindo. Mas você falou que o papai tá como? O cabelo do papai tá como? Careca. Tá careca? Então, meus queridos irmãos, uma grande bênção então estarmos com vocês essa noite. Como sempre fazemos, o versículo que nós iniciaremos o nosso culto hoje é o Salmo 68, versículo de número 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir para a Esther orar para nós. Então, ó, você agradece a Deus pelo nosso culto, agradece a Deus por todos aqueles que estão assistindo a gente também, tá bom? Uhum. Então, fecha os olhinhos e vamos orar. Oremos. Senhor Deus, agradeço todos os irmãos que estão no culto. E abençoe que os irmãos que estão assistindo o nosso culto. Que abençoe para a gente ama todo mundo. E abençoe que a gente está fazendo o culto agora, começou. E abençoe o nosso dia. Agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, então. Esther está conosco aqui. E depois eu dou uma lida nas mensagens aqui que os irmãos estão mandando. Vamos colocar aqui, olha, eu não sei se vai dar para dividir a tela. Ó. Se eu dividir a tela aqui, a Esther vai ficar bem, ó, acho que dá para a gente dividir aqui. Ó. Então vamos ler o nosso versículo? Vamos lá? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Amém? Amém. Meus queridos, eu vou ler então, olha, vou ler não, vou colocar agora o primeiro hino para nós cantarmos. E alguns irmãos pediram durante a semana alguns hinos. Hoje nós vamos cantar o hino que a dona Roselaine pediu. Vamos começar então cantando Grandioso És Tu. Vou colocar aqui para nós. Vamos colocar então Grandioso És Tu. E depois nós vamos cantar alguns outros hinos que alguns irmãos pediram. E hoje nós não cantaremos todos, mas domingo nós continuaremos, porque algumas pessoas mandaram mensagem para mim. E aí então nós cantaremos, ok? Então vou colocar toda a tela aqui. E aí nós podemos cantar, então eu e Esther vamos cantar aqui. E os irmãos cantem aí na sua casa. Não é verdade, Esther? Vamos cantar aqui nós dois? Sim. Então vamos lá. 52, Grandioso És Tu, do HCC.
Muito bem, meus queridos irmãos, estamos de volta aqui. Eu e a Esther estávamos cantando o hino. Vou tentar ler algumas mensagens aqui. Muito bem, aqui, ó. A dona Silvia disse: que linda! Oi, Esther. Dá um oi lá para a dona Silvia, Esther. Oi, dona Cisa. Também vamos ver aqui a dona Nara. Oi, Esther, te amamos muito. Manda um beijo lá, um abraço para a dona Nara. Oi, dona Nana. A dona Roselaine também. Manda um abraço para ela. Oi, dona Roselaine. Vamos? Oi, dona Janane. A Jace também tá mandando para você aqui, ó, encantada com você. A dona Angelita. Então manda um abraço para Jace, para dona Angelita. Manda um abraço para todo mundo, acho que é mais fácil. Então vamos lá. Um abraço para todo mundo. Vamos, querida. Abraço. Isso, ó, você tem que olhar lá para cima, lá. Você tem que olhar lá para cima. Quando você olha para lá, aí o pessoal vê que você está olhando aqui, ó. Ela está olhando para o celular aqui embaixo. Então, meus queridos, vamos para o próximo hino. Colocarei aqui. E eu e a Esther vamos continuar cantando. Só lembrando, meus queridos, que hoje, como é o culto de oração, se caso os irmãos quiserem, podem colocar os seus pedidos de oração aí nos comentários, tá bom? Vamos então para o nosso próximo hino. Vou dividir a tela aqui com a Esther. Vamos cantar então agora do cantor cristão 344, Deus cuidará de ti. Se eu não estou enganado, foi a dona Yara que pediu 344 do cantor cristão, Deus cuidará de ti. Vou colocar aqui novamente toda a tela para que nós possamos ver todo o hino e vamos cantar também. 344, Deus cuidará de ti.
Muito bem, meus queridos, como vocês bem notaram, eu acabei pulando uma estrofe, eu copiei 2 vezes a quinta estrofe, então por isso eu peço que os irmãos me perdoem, tá bom? Meus queridos, vamos então para os nossos avisos, depois eu leio mais mensagens aqui que os irmãos estão mandando para a dona Esther. Vamos então para os avisos, Esther? Uhum, Então sim. tá. Vou dividir a tela um pouquinho, ó. Chega um pouquinho mais para perto do papai aqui, ó. Tá. Isso, que aí todo mundo consegue te ver ali, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Então, meus queridos, para os nossos avisos, como os irmãos já sabem, os cultos ainda estão suspensos por conta da questão de saúde que nossa cidade passa. Então, vamos continuar orando para que possamos voltar à normalidade o mais breve possível, pelo menos aos cultos presenciais. Mas, mesmo que não temos culto, nós temos as nossas transmissões ao vivo, assim como estamos fazendo hoje às 20 horas, quartas-feiras, e também domingos às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite, com o nosso culto vespertino. O período de oração, o período diário de oração, vamos orar, meus irmãos, vamos perseverar em orar. Temos muitos motivos para podermos orar e é importante que nós façamos isso. Então, continue orando no seu período de oração, e não só no seu período de oração, mas tantas vezes quanto você puder. Muito pode, por sua eficácia, por sua eficiência, a súplica do justo. Meus irmãos, as visitas nós temos feito, tem sido uma bênção. Então, se ainda não entramos em contato com você, com a sua família, não se preocupe, nós vamos fazê-lo com o passar das semanas. Então, estamos já marcando visitas, já marcamos as visitas para essa semana e para a semana que vem já estamos também encaminhando. Agora, meus queridos, eu quero poder falar para vocês sobre os assuntos que nós vamos tratar. E, na verdade, ali eu creio que saiu algum. Ah, sim. Eu achei que tinha saído um slide errado, mas de qualquer forma não saiu. Eu vou falar para vocês os assuntos que nós vamos fazer. Se lembram que eu disse para vocês que nós iríamos fazer uma série, na verdade, de estudos nas sextas-feiras? Então eu vou passar para vocês os assuntos que nós vamos passar, mas eu não vou falar quem são os pregadores e aqueles que vão poder ensinar-nos acerca dos determinados assuntos, ok? Então, na próxima sexta-feira, o primeiro assunto da sexta-feira, dia 7, vai ser o cristão e a idolatria. Mesmo cristãos, nós ainda podemos desviar o nosso coração de adorar a Deus e adorar outras coisas ou pessoas. Então, vamos tratar sobre isso. Você está fazendo careta olhando para lá? É isso que eu estou vendo? O pessoal está vendo você lá, viu? Então, meus queridos, o primeiro assunto é o cristão e a idolatria. O segundo assunto, do dia 14 de agosto, vai ser o cristão e o sofrimento. Depois, no dia 21, vamos tratar sobre o cristão e a música que agrada a Deus. Nós vamos falar no dia 28 sobre o cristão e a depressão. E, finalmente, nós vamos adentrar o mês de setembro e vamos falar sobre o casamento e suas crises. Ok? Então, esses são os primeiros 5 assuntos. Se porventura nós vermos que os irmãos estão nos acompanhando, se nós vermos que tem sido uma bênção, que eu creio que será, nós então prosseguiremos fazendo, ok? E sobre esses assuntos, meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: como é que nós vamos fazer? Vamos começar às 8 horas da noite, que aí eu creio que dá para todo mundo chegar em casa, se porventura você trabalha, tem trabalhado, pode todo mundo chegar em casa, você pode jantar e pode sentar com a sua esposa, sua família, na frente do computador, do celular, da televisão, enfim. E aí, como nós vamos fazer? Um pastor convidado, ele vai fazer o seguinte: ele vai pregar por um tempo sobre o determinado assunto e depois nós abriremos para perguntas. Então, os irmãos farão perguntas acerca daquele assunto e esse pastor e eu, nós dividiremos a tela e aí nós responderemos as suas perguntas, ok? Então, já vão pensando, os assuntos são esses. No domingo, eu anunciarei quem será o primeiro pregador. Já está praticamente tudo alinhado e vai ser uma grande bênção para todos, ok? E, na verdade, eu acho que eu já posso anunciar o nosso primeiro preletor, se assim podemos dizer, vai ser o meu querido amigo pastor Odir. Então, ele vai falar para nós sobre o cristão e a idolatria na próxima sexta-feira, às
sexta-feira, dia 7 de agosto, ok? 7 de agosto não é sexta-feira, dia 31, mas sexta-feira, dia 7 de agosto, Pastor Odir vai começar então falando sobre o cristão e a idolatria. Já preparem as suas perguntas, eu creio que vai ser uma grande, grande bênção, ok? Antes de ler as mensagens para você, que os irmãos estão mandando aí para Esther, eu vou passar mais um hino, o hino que nós estamos aprendendo. Os irmãos se lembram que nós estamos fazendo isso, aprendendo um hino novo, e aí os cultos de domingo de manhã e domingo à noite, e na quarta-feira nós cantamos o mesmo hino, e aí temos aprendido então do HCC, vou colocar aqui para os irmãos, ó, e a tela dividida, vou colocar aqui. Vamos cantar do HCC, Deus sábio, invisível, perfeito, imortal. Vou colocar novamente toda a tela aqui. E aí nós vamos cantar e depois a Esther vai orar para nós e vamos nos despedir da dona Esther. Vamos então agora para o nosso hino. Calma aí, a Esther quer apertar o negócio aqui que eu passo os slides. Mas vamos lá, vamos cantar este hino. Tá bom? Muito bem, cantamos os hinos e antes de nós nos despedirmos da Esther, vou ler aqui algumas mensagens que todos mandaram. Espero que nós não estejamos falando baixo, né? Vamos ver aqui. Olha, a tia Renata mandou um beijo para você. Então manda um beijo para a tia Renata e para o tio Jason. Boa noite, tio Jason, tia Renata. Também a tia Fernanda disse que vai abraçar as crianças. Calma aí. Quando voltarmos aos cultos e puder nos abraçar, vou abraçar por um bom tempo cada uma de nossas crianças, que ela tá com saudade. A tia Fernanda tá com saudade. Manda um beijo para ela, para Bel, para Fran. Boa noite, Fernanda. Eu te dado Abel e a Fran. Isso, muito bem. Dona Lalinha, um abraço para a senhora, Dona Lalinha. O vovô, olha, boa noite, amados irmãos, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Aninha, Esther, fofura da vovó e do vovô, amamos vocês. Manda lá um beijo para a vovó e para o vovô. Boa noite, vovô. Boa noite, vovó. Boa noite, Samira. Boa noite, Carol. Isso, e para a vovó Terezinha, para o vovô Antônio, para todos eles. Manda um beijo lá para eles também. Manda um beijo para a vovó Terezinha. Isso, para o vovô Antônio.
Ó, a tia Carol mandou um beijo para vocês. A tia Kimberly falou que te ama. Tá? Manda um beijo também para a tia Kimberly. Bom dia, tia Kimberly. Bom dia, não, querida. Ela tá dizendo, mandou um beijo para você. Então, um beijo para todos vocês, não é verdade? Uhum. Meus irmãos, como eu disse no início do culto, eu tenho trazido as meninas aqui, trouxe a Ana no domingo passado, estou trazendo a Esther aqui agora, para que vocês possam vê-las. A gente sabe que, infelizmente, não temos o privilégio de estar juntos, então acaba acontecendo que a tecnologia é o único meio de nós podermos nos ver. Ó, a tia Ângela e o tio Ayrton tá mandando um beijo para você. Manda um beijo para ela, pro Roque, para Giovana. Boa noite, Roque. Boa noite, tia. Boa noite, tio. Boa noite, Silvana. Isso. Então, meus queridos, antes de nós cantarmos o último hino, a dona Esther vai orar para nós e aí depois eu voltarei e trarei o estudo da palavra de Deus. Então, Esther, você ora, agradece a Deus pelas vidas de todos, que Deus proteja todo mundo do coronavírus e também que você ora pela pregação do papai, tá bom? Tá. Então tá, vamos orar. Senhor Deus, obrigado a gente estar fazendo o culto e abençoe os irmãos que estão assistindo o nosso culto e abençoe que a gente está assistindo o culto, a mamãe e a Ana estão assistindo. Todo mundo deixou uma mensagem para ele, do papai, onde fazer o culto hoje. E a gente está aqui em casa do coronavírus e ele pode ir embora. E agradece em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um beijo no papai. Muito bem, então, meus irmãos, vamos cantar o nosso último hino, hino que foi pedido pela dona Silvia. Vamos cantar então, e aí eu já volto sem a Esther. Eu sei que todo mundo gostaria que ela ficasse aqui, mas se ela ficar, eu não consigo pregar. Vamos lá, então? Vamos colocar aqui o hino. Deixa eu só colocar. E aí, então, nós vamos cantar o hino que a nossa querida irmã Silvia nos pediu, 454, Vitória nas Lutas. 454, Vitória nas Lutas.
Muito bem, então, meus queridos irmãos, foram os hinos que cantamos esta noite. Se porventura o irmão, a irmã quiser pedir um hino, pode ficar à vontade, teremos o prazer, então, de podermos cantar juntos os seus hinos prediletos. Então, se caso quiser pedir algum hino, peça do cantor cristão, do Voz de Melodia ou do Inário para Culto Cristão. Se caso você não se lembra de qual inário é, escreve para mim por mensagem uma parte da letra que você lembra ou manda uma mensagem de áudio cantarolando, mas peça o seu hino predileto. Nós já temos hinos aí para o próximo domingo, então vai ser uma grande, grande bênção. Então, muito obrigado por todos vocês que mandaram mensagens de amor pela Esther, de amor pela Ana. Eu e minha esposa nos sentimos lisonjeados pelo amor que todos vocês demonstram por elas. E como eu disse, eu as trouxe aqui para que também vocês possam vê-las, acompanhar um pouco o crescimento delas. E uma pena que nós não podemos estar na igreja, nos cultos, mas se Deus quiser, brevemente isso vai passar. Um beijo bem grande para a minha família, sejam meus pais, meus sogros, também a Thaís, minha cunhada, colocou mensagem ali. Thaís, me perdoe, eu acabei não vendo tua mensagem, por isso que a Esther não te mandou um beijo, tá? Mas demais, meus queridos, coloquem então, reitero, coloquem os seus pedidos de oração, e aí no final aqui da pregação eu vou ler todos e colocar no nosso mural de oração para que nós possamos orar todos juntos, ok? Meus queridos, então eu peço que vocês abram as suas Bíblias agora, vou colocar aqui. Abram as suas Bíblias então, por favor, para o Evangelho de João, capítulo de número 21. Vamos prosseguir falando sobre a segunda pesca maravilhosa. Claro, meus queridos irmãos, a primeira pesca maravilhosa é a mais, vamos dizer assim, falada. A segunda, na verdade, nem mesmo ela é chamada de segunda, mas nós temos chamado assim justamente porque é algo miraculoso, trata sobre um dos milagres de Jesus no Evangelho de João, e estamos falando sobre alguns princípios que nós podemos tirar acerca desse milagre que Jesus ele fez em relação aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ok? Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Se porventura está tendo algum problema, seja na imagem, seja no áudio, reinicie o aplicativo, seja no celular, no computador, o programa, né? Se caso for no computador, porque às vezes pode ser algum problema na sua internet. Se porventura for na nossa internet aqui, vocês nos avisem pelos comentários. Então, agora fica um pouco difícil quando eu estiver pregando, mas de qualquer forma eu procurarei então resolver, ok? Então, meus queridos, vamos fazer a leitura de João capítulo 21, versículos de 1 a 14. Vamos lá então? A minha Bíblia já está pronta aqui e eu peço que você me acompanhe aí. Vamos lá? Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e, em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe:
quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Deus abençoe a sua palavra. Vamos então, neste momento, orar, meus queridos. Peço que você baixe sua cabeça, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus neste momento. Pai de amor, é o nosso prazer e privilégio estarmos reunidos esta noite, mesmo que de maneira virtual. Estamos, ó Deus, desejosos de ouvir a palavra do Senhor. E é isso que eu lhe peço, Senhor Deus, que coloque esse desejo no coração de cada um. Tu sabes quais são as nossas necessidades, ó Deus. Tu sabes aqueles que precisam de ouvir a palavra do Senhor para que realmente tenham o desejo de servi-lo de todo o coração. Alguns estão fracos na sua vida espiritual, outros talvez nem têm Cristo como seu Salvador. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, que é Deus, ele conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração. E peço, Senhor Deus, que tira toda e qualquer coisa que venha a tirar a nossa atenção, mas que possamos agora atender e aplicar a sua palavra em nossas vidas. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos, eu já vou lhes pedir paciência e também desculpas, porque eu precisei sair hoje. Geralmente quarta-feira eu saio para comprar algumas coisas para casa e estava bem frio aqui, então eu estou com os lábios um pouco rachados, tá? Então se porventura eu tiver que molhar os lábios, vocês já sabem o que é que está acontecendo, tá bom? Meus amados irmãos, aqui nós estamos falando então sobre este milagre. Temos falado, feito essa série de mensagens sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. Nós já falamos sobre vários dos milagres, ou todos praticamente. Estamos no último, aqui no capítulo 21. Vamos falar mais para frente, nas próximas semanas, dar uma breve revisada naquilo que nós já falamos e as lições que nós aprendemos até aqui. O que nós podemos já aprender neste texto, sobre esta segunda pesca maravilhosa, é que a lição mais importante de todo o capítulo 21 é sobre Pedro. Jesus estava trabalhando principalmente na vida do apóstolo Pedro, porque quando ele negou Jesus, ele, vamos dizer assim, perdeu todo o respeito que talvez ele tinha, no sentido de que ele sempre foi um dos líderes do grupo dos apóstolos. Mas pelo fato da vergonha, pelo fato dele ter negado Jesus, foi necessário que aqui no capítulo 21, mais para frente, e como eu já disse para os irmãos, nós vamos tratar sobre isso, ele negou Jesus nos outros evangelhos, mas aqui 3 vezes ele reafirma o seu amor a Cristo. Então, o capítulo 21 do Evangelho de João está então falando sobre a renovação do apóstolo Pedro, ou realmente trazendo ele de volta à comunhão, não com Cristo, porque nos evangelhos fala que Pedro foi um dos primeiros a achar Jesus, e há consenso entre os comentaristas em crer que ele já tinha retomado a sua comunhão. Mas um princípio bíblico é o seguinte: quando um pecado é cometido de maneira pública, ele deve ser tratado publicamente. Pedro negou Jesus para outras pessoas e, claro, os demais discípulos ficaram sabendo. Então, todas as coisas que Jesus estava falando para Pedro era assim, para que ele pudesse então reafirmar o seu compromisso com Cristo. Então, nós vamos tratar sobre isso e temos falado sobre algumas lições importantes. Eu já introduzi essa parte e a mensagem principal destes versículos que nós lemos é que nós devemos confiar em Jesus para guiar as nossas vidas e nos auxiliar a cumprirmos a obra de Deus. São 4 lições importantes nestes versículos que nós lemos, e a primeira delas, versículos de 1 a 3, nós devemos confiar que tudo está sob o controle do nosso Deus, de Jesus Cristo. Falamos sobre a pesca frustrada que eles tiveram e realmente como Jesus trabalhou em cima daquela situação. Eram pescadores experientes, mas, no entanto, eles não pegaram absolutamente nada
Então, eles precisavam confiar naquilo que Jesus e Deus estavam fazendo em suas vidas. Meus amados irmãos, nossas vidas estão sob o controle de Deus. E é uma lição que, se nós não aprendermos, nós vamos bater cabeça para o resto das nossas vidas. Então, tudo, de alguma forma, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Lembremos, nenhuma só folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, nós temos o privilégio de sermos cuidados pelo nosso Pai. Então, meus queridos, tudo está sob o controle do Senhor. Da mesma forma, a segunda lição que nós vimos é que devemos confiar na palavra de Jesus obedecendo. Por quê? Jesus disse para os discípulos: jogai as redes, e eles o fizeram. Mesmo que eles eram pescadores experientes, quando Jesus disse, eles obedeceram. E qual foi a consequência positiva da obediência? Pegaram 153 grandes peixes, como nós falaremos hoje. Meus irmãos, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Não aquilo que nós achamos que deve ser obedecido, mas a totalidade. Nós devemos fazer o nosso melhor para o nosso Deus, e eu já lhe adianto, se você quer fazer a vontade de Deus sem ler a Bíblia, você nunca vai conseguir. Porque a vontade de Deus não vai ser você olhando os céus, não vai ser você, Senhor, se o meu time ganhar é a vontade do Senhor. De maneira alguma. Nunca baseie a vontade de Deus em fatos. Sempre baseie a vontade de Deus em princípios bíblicos que estão na palavra de Deus. E o Espírito Santo vai usar esses princípios bíblicos para que nós possamos fazer a sua vontade. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos falar hoje, então, sobre a terceira lição neste texto, dos versículos de 9 a 11, que nós devemos confiar que Ele, o Senhor Jesus, irá nos sustentar. Vamos ler novamente versículos de 9 a 11? Acompanhem, por favor, a leitura. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Então, algumas informações importantes para nós entendermos estes versículos. Primeiramente, eles chegaram e já tinham café da manhã. Eles foram pescar, eu já disse para os irmãos que creio que este texto trata sobre os discípulos estavam esperando Jesus quando Cristo ressuscitou. Eles foram avisados que era para eles irem para a Galileia, e eles estavam lá. O mar de Tiberíades fica na Galileia. Então eles estavam esperando Jesus, estavam com fome e foram pescar. Eles passaram a noite inteira pescando, e quando Jesus apareceu era cedo de manhã. 200 côvados são cerca de 100 metros, por isso que possivelmente eles não reconheceram imediatamente Jesus quando avistaram que tinha um homem ao longe. E é muito interessante, meus irmãos, que quando eles chegaram, tudo já estava preparado. Será que Jesus, ele ficou ali na margem pescando? Será que ele tinha levado um pão? Não. O consenso também entre os estudiosos da palavra de Deus é que foi algo miraculoso. Jesus providenciou o alimento para eles. Então, Jesus estava ensinando para eles mais uma lição. Um comentarista chamado Itamir Neves de Souza, ele disse o seguinte: Jesus não depende dos nossos esforços para nos alimentar. Entenderam, meus queridos? Preste bem atenção nisso, principalmente neste período de pandemia que nós estamos passando. Eu repetirei a frase. Jesus não precisa dos nossos esforços para nos alimentar. Mas com essa frase, eu não estou querendo criar preguiçosos. Eu não estou dizendo que você tem que ficar deitado em berço esplêndido na sua casa, esperando que as coisas vão cair do céu. Não, de maneira alguma. Salmo 127, versículo 2, se você quiser abrir, é um daqueles versículos maravilhosos que nós podemos marcar nas nossas Bíblias.
Então, Salmo 127, versículo de número 2, abre lá, e eu vou ler já, se caso os irmãos não tenham uma Bíblia, só para nós podermos ganhar tempo, tá bom? Salmo 127, versículo 2 diz o seguinte: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Eu li a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, meus queridos irmãos, preste bem atenção. Os nossos esforços são inúteis se não for a vontade de Deus. Você pode trabalhar feito um condenado a sua vida inteira por uma coisa que talvez você queira, que se Deus não permitir, você não vai acontecer. Mas, por outro lado, para os filhos de Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor, a palavra deixa claro que aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Então, meus amados irmãos, Jesus, quando aqueles homens chegaram, a refeição já estava preparada. Ele preparou. Ele os recebeu já sabendo aquilo que iria acontecer. Então eles já entenderam que, mesmo que eles tinham pegado os peixes, tudo dependia de Jesus e não dos esforços deles mesmos. Meus queridos irmãos, nós precisamos compreender que as nossas vidas estão debaixo do cuidado do Senhor. Eu repito, não é meu desejo aqui dizer que você tem que ficar na sua casa sem fazer nada, de maneira alguma. A palavra de Deus, por outro lado, diz que aquele que não trabalha, não coma. O que nós estamos querendo dizer para vocês é que o Senhor, ele vai suprir as nossas necessidades, não segundo aquilo que nós queremos, mas segundo a sua boa vontade. Um grande exemplo é George Miller. Se você não conhece a história de George Miller, por favor, compre um livro, busque aí no YouTube, tem alguém contando a história dele, busque na internet, você vai ver bastante coisa sobre George Miller. Ele foi um pregador inglês, um grande homem de Deus, conhecido como o apóstolo da fé, que sem nunca ter pedido R$ 1 sequer para ninguém, ele conseguiu, com a graça de Deus, levantar orfanatos lá na Inglaterra, que existem até hoje, os prédios do orfanato, porque na época de George Miller, que era no século XIX, existiam muitos órfãos na Inglaterra. Então, somente com a fé em Deus e o poder e crendo no poder da oração, Deus providenciou que todas as coisas que ele, sua família e todas aquelas crianças necessitavam. É muito emblemática a história de George Miller, porque uma situação que o próprio livro, a biografia dele fala, que num dia, quando estavam todos os órfãos sentados, estavam esperando a refeição e chegaram para George Miller e disseram para ele: olha, não tem nada para as crianças comer, o que nós vamos fazer? Ele falou o seguinte: olha, deixa as crianças sentadas e vamos orar. Meus irmãos, perto daquele lugar, um caminhão que estava com leite e pão quebrou perto dali do orfanato. Então, para não precisar jogar fora aquele alimento, ele bateu na porta do orfanato e ofereceu aquelas coisas para aquelas crianças. Talvez você pode achar que isso é muita coincidência. Não, meus irmãos. Com Deus não existe coincidência. Então o problema não está nas coisas que muitas vezes nós queremos. O problema está na nossa falta de fé. Porque nesses momentos difíceis de pandemia que nós estamos passando, nós precisamos confiar em Deus, nos propósitos de Deus sobre todas as coisas que nós estamos passando. Então, a palavra de Deus deixa claro, e nós vamos ler outros versículos que realmente deixam claro sobre o cuidado de Deus. George Miller, ele dizia o seguinte: o começo da ansiedade é o fim da fé. Entenderam, meus queridos? O começo da ansiedade é o fim da fé.
A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, às vezes, você pode olhar na sua geladeira, né? Pode. Talvez você. Não sei se você já assistiu o Pica-Pau, mas o Pica-Pau tem um desenho que, quando ele abre a geladeira, tem a fome dentro, né? Então, talvez a sua geladeira é igual a geladeira do Pica-Pau, que quando você abre só tem o fantasma da fome lá. Meus irmãos, Deus é infiel? De maneira alguma. Deus nunca é infiel. A grande questão, meus irmãos, é que as necessidades serão supridas, mas segundo a vontade de Deus, não segundo o nosso querer. Então, eu tenho plena convicção que todos vocês que estão me assistindo essa noite, ao terminar, você vai poder ir para a sua cama. Não importa se o seu colchão é velho, não importa se o seu colchão não importa se está saindo mola, se está faltando um pedaço da espuma, não importa. Se você tem um colchão, uma cama para dormir, um cobertor para se cobrir, tudo isso faz parte da fidelidade de Deus. Não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que Deus quer que nós façamos, ou aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Então, Cristo, ele nos sustenta quando nós estamos dispostos a fazer a sua obra. Veja comigo Mateus 6,33, talvez você sabe de cor. Diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas, meus irmãos? Eu creio que essas coisas, Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos responde. Que coisas são essas? Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então aqui nós temos dois versículos com princípios bíblicos similares, que Deus vai cuidar de nós. Só que Mateus vai além, dizendo que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as coisas nos serão acrescentadas. Já há o complemento em Filipenses 4,19, que as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Aí, meu irmão, eu pergunto para você o seguinte: será que a sua necessidade é aquilo que Deus quer para você? Porque, preste bem atenção, uma pessoa disse essa seguinte frase: Deus suprirá nossas necessidades, não nossos gostos. Entenderam, meus queridos? Deus suprirá as nossas necessidades, não os nossos gostos. Então existem pessoas que creem erradamente que Deus é obrigado a me dar um bom carro, Deus é obrigado a me dar uma boa casa, Deus é obrigado a me dar boas roupas, Deus é obrigado a me dar dinheiro, Deus é obrigado a fazer aquilo que eu quero. De maneira alguma. Deus não é obrigado a nada. Todas as coisas que nós temos mediante a misericórdia e graça de Deus. Porque nem mesmo a roupa do corpo que nós temos pertence a nós, mas pertence a Deus. Quando nós aprendermos essas lições, nós entenderemos que Ele vai suprir as nossas necessidades. Necessidades. E não os nossos gostos. E aí, meus queridos irmãos, existe uma lição de finanças muito importante, que a maioria das vezes nós temos enfiado ou trocado os pés pelas mãos por culpa nossa, achando que muitas vezes Deus vai, de alguma forma, dar um jeito miraculoso para que a gente possa sair do buraco que nós nos metemos. Então, prestemos bem atenção nos versículos que temos lido. Deus há de suprir em Cristo Jesus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Salmo 84, versículo 11 diz o seguinte: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ou seja, se nós temos buscado servir ao Senhor de todo o coração, meus irmãos, não nos faltará
absolutamente nada. Nada, meus irmãos. Não nos faltará nada. Algumas pessoas creem que a fidelidade de Deus é só quando tem carne no congelador. De maneira alguma. Existem muitos crentes que são fiéis a Deus que muitas vezes sofrem por situações adversas, muitas vezes não têm dinheiro sobrando, mas Deus é infiel? De maneira alguma. Eu já disse para vocês aqui na igreja, e eu repito para todos que estão nos assistindo hoje, que o maior problema está nos nossos olhos. Nós é que achamos que Deus ele precisa nos dar aquilo que nós achamos que é importante para nós. Deus precisa me dar um iPhone, Deus precisa me dar um tênis Nike, Deus precisa me dar um carro do ano, Deus precisa me dar uma casa num condomínio fechado. Não, irmãos. Algumas pessoas colocam as suas coisas tudo no diminutivo. Eu tenho uma casinha, tenho um carrinho, tenho uma roupinha. Tudo isso que você tem é pela fidelidade de Deus. E talvez, se você e eu tivéssemos mais do que temos, talvez os nossos corações estariam longe de Deus. Já parou para pensar isso? As pessoas mais ricas do mundo, muitas delas, nem em Deus creem. Por quê? Porque a riqueza é um Deus para elas. E para o salvo em Cristo, nós sabemos que a pessoa que tem Cristo como Salvador, ela entende que o dinheiro, ou a avareza ou o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, por favor, antes de reclamar daquilo que você tem, agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu. Agradeça a Deus por aquilo que você é. Lembremos a lição que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Eles passaram a noite inteira tentando pescar e não pescaram nada. Só aconteceu deles pescarem alguma coisa quando Jesus disse: lancem as redes. E quando eles chegaram, talvez eles pensaram: agora nós vamos preparar as coisas. Jesus disse: não, já está preparado. Então, meu amado irmão e minha irmã, aos seus Ele dá enquanto dorme. Então pode ser que você está aí roendo as unhas por medo do Covid. Meu amado, o que eu vou lhe dizer agora não quer dizer que você tem que sair de peito aberto e vem em mim, Covid. Não, não é isso. Mas por mais esforços que nós estamos fazendo, se Deus quer, nós nos contaminaremos. Se Ele não quer, você estar numa chuva de Covid e nada vai acontecer. Então todas as coisas estão debaixo da permissão de Deus. E Ele vai suprir as nossas necessidades. E nós precisamos crer nisso, precisamos crer nesta verdade. E quando nós fizermos isso, quando nós cremos que Ele há de suprir as nossas necessidades e não gostos, nós seremos pessoas muito mais felizes e agradecidas por aquilo que Deus nos deu. Então olha só, dá uma olhada aí na sua casa, ou aonde você estiver. Dá uma olhada geral aí, olha, aonde você estiver. Você já agradeceu a Deus pela cadeira que você tem, pelo sofá que talvez você está sentado, pelo celular, por mais que possa ser velhinho, você já agradeceu a Deus por ele? Você já agradeceu a Deus por você estar vivo esta noite? Você já agradeceu a Deus por você enxergar? Você já agradeceu a Deus por você ouvir? Você já agradeceu a Deus por ter uma blusa para se proteger do frio? Eu já contei para vocês que lá no seminário onde eu estudei, uma família muito carente, certa vez eles só tinham batata para comer. E olha, meus irmãos, eles estão vivos até hoje, porque batata enche barriga. Então Deus vai suprir as nossas necessidades e não os nossos gostos. Meus amados, eu vou terminar essa noite lendo novamente o versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Porque é importante que nós entendamos essa lição. E também Mateus 6, 33. Então buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro passo
buscar a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meu irmão, se você crê isso, minha irmã, se você crê isso, já está dando um passo para ser uma pessoa mais agradecida. Então, você pode estar lutando por um bem, você pode estar lutando por uma casa, você pode estar lutando por um carro, você pode estar lutando para ter um celular melhor, uma roupa melhor. Não há nada de errado nisso, queridos. Eu já disse também, não se contente com a mediocridade, não é isso. Mas trace os seus objetivos e coloque Deus como o norte da sua vida. Porque por mais que você anseie ter algo, se não for a vontade de Deus, aquilo que você quer vai ser uma maldição na sua vida. Então vale mais você ter uma casinha, uma roupinha e tudo no diminutivo, sendo a vontade de Deus, do que você ter tudo no aumentativo e estar longe do Senhor. Creia nisso, meu amado. Creia nisso de todo o seu coração. E eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, nós seremos felizes com tudo aquilo que Deus nos deu. Ele há de suprir as nossas necessidades. Vamos orar mais uma vez? Oremos então. Pai de amor, mais uma vez em sua presença, nós queremos render graças ao Senhor por essa pregação, por sua palavra, e pedimos que o Senhor faça de nós, cada um de nós, pessoas mais agradecidas. Muitas vezes os nossos olhos estão em coisas que a sociedade diz que são importantes. Mas como a tua palavra diz, se nós sermos pessoas que buscam ao Senhor em primeiro lugar, as nossas necessidades ou as coisas nos serão acrescentadas, mas são necessidades e não os nossos gostos. Obrigado por essas lições, obrigado por esses que estão nos assistindo. E que cada um de nós sejamos gratos com tudo aquilo que o Senhor nos deu. É nossa oração e desejo em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus irmãos. Uma grande bênção, então, a palavra de Deus. Seja alguém mais agradecido. Sejamos alguém mais agradecido. Eu já tenho dito para os irmãos, e por favor, eu não falo isso como uma forma de exaltação própria, mas o meu tempo de oração a Deus, eu sempre divido da seguinte maneira. Eu sempre faço o meu tempo de confissão primeiro e o meu tempo de agradecimento, de ação de graça posteriormente. E procuro fazer este tempo de ação de graça bem maior do que o tempo que eu peço as coisas para Deus. Por quê? Porque é muito mais fácil nós lembrarmos daquilo que nós precisamos do que lembrar daquilo que Deus tem feito para nós. Então, por que eu pedi para que você olhasse ao seu redor? Para que você tenha motivos para ser grato. Então, agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem. Agradeça a Deus até mesmo pela família que Ele te deu, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, por todos aqueles que estão ao seu redor. Seja agradecido a Deus, meus queridos. Então, vamos passar aqui para os nossos pedidos de oração. Eu peço já perdão para vocês, porque eu confesso que eu me atrasei um pouco. Eu não não coloquei nos slides os pedidos de oração, tá? Mas eu vi que vários irmãos já colocaram os seus pedidos de oração aqui no grupo, aqui nas mensagens. Eu procurarei ler, tá bom? Vamos ver aqui. Se porventura eu esquecer algum pedido de oração, agora não se preocupem, porque depois que nós encerramos aqui o tempo da nossa transmissão, eu reviso todas as mensagens para ver se tem pedidos, ok? Então vamos lá. Aqui várias pessoas mandando beijo para Esther. A dona Rosângela pede oração para a tia do Jorge, dona Heloísa Leões. Ela tem estado com insônia e tem tido dores na coluna com frequência. E também ela também está pedindo oração pelo tio do Jorge, que está hospitalizado na UTI. E o nome dele é Golberi. Eu acho que é isso, Golberi Cafarati, que mora em Alegrete. Muito bem, vamos orar sim. Vamos ver aqui. Dona Fabiane, dona Fabiane, um abraço para a senhora. Vamos ver aqui.
O Emanuel está pedindo oração pelo seu avô José Cândido, que recebeu alta, eu creio que então é agradecimento, e agradece a quem orou por ele, e peço novamente oração pelo tratamento dele, ele está com câncer, então vamos orar. Peço também por sabedoria, paciência, paz e proteção a todos nós. Muito bem, Emanuel. Vamos aqui continuar com... vamos ver se tem mais algum. Se porventura eu não li o seu pedido de oração, me perdoe, podem ir colocando aqui, tá? Eu vou agora para o grupo da igreja para ler os pedidos de oração. Eu lembro sempre, não precisa ser da nossa igreja. Você que está nos assistindo aí, seja de qualquer igreja, pode colocar os seus pedidos de oração, que vai ser um prazer orar por todos. Dona Marta gostaria de agradecer a Deus pelas suas misericórdias, pela saúde da irmã Gessi e oração para sua família. Dona Janete, gostaria de agradecer as orações pelo seu irmão Jairo. O Jairo, irmão da Dona Janete, caiu do telhado e já está em casa se recuperando. E pedir por minha saúde e exames que vou fazer e que seja esclarecido o que eu tenho. Muito bem, vamos então orar pela Dona Janete. Ela pede por saúde da sua família. Aliás, perdão, a Tamires pede pela saúde da sua família. Dona Marta pede novamente oração pela saúde da Dona Gessi, ou pela irmã da Dona Gessi, que está com Covid-19 e está bem doente no hospital. Dona Beth, a família Bruschi, pede pela descoberta de uma vacina contra o Covid-19 e vacinação da população, por saúde e proteção nossa, dos nossos familiares e dos irmãos da igreja. Pelo parto da Priscila, irmã da Beth, que também é para esses dias, e pela salvação dos familiares. Irmão Nelson pede oração pelos povos impedidos de louvar e receber a palavra de Deus. Muito bacana o pedido de oração, irmão Nelson. Muitas vezes a gente falha em lembrar disso, então vamos orar sim. Irmã Angelita pede oração pela saúde dos familiares e sabedoria nas decisões. Dona Marta pede também oração para sabedoria e esclarecimento. Irmão Ayrton pede pela saúde das crianças da igreja e pela saúde da mamãe Ângela. Que bom que a Dona Ângela está bem. Um abraço bem grande para a senhora, Dona Ângela. Também um abraço para as crianças aí, para o Roque, para a Giovana. Então é isso, meus queridos. Se porventura eu não vi nenhum outro pedido de oração, aí os irmãos podem colocar aqui para mim, mande pelo WhatsApp, tá? Eu quero pedir uma coisa para vocês antes de vocês desligarem os seus celulares. Olha só, está chegando então na outra semana, outro domingo, Dia dos Pais. Então eu quero pedir para os papais e mamães aqui da nossa igreja, não precisa ser só da nossa igreja, todos aqueles que enviarem, nós queremos fazer uma homenagem para os pais. Então, por favor, mandem fotos dos papais com os seus filhos, ou se não tem só com os filhos, mande de toda a família, tá bom? Então, mamães, mandem foto dos seus esposos com os filhos, tá certo? E aí, então, se puder mandar até quarta-feira da semana que vem, vai ser beleza. Todos que mandarem, a gente vai procurar fazer uma homenagem bem bacana para os pais no Dia dos Pais, ok? Meus amados irmãos, que alegria estarem conosco. Muito obrigado por todos vocês, seja de Porto Alegre, seja do Rio Grande do Sul, seja de qualquer outro lugar do país. Muito obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe sua semana. Eu quero apenas lembrar a todos vocês que na semana que vem, não é essa sexta, tá? Essa sexta ainda é dia 31 de julho. Na semana que vem, dia 7, às 20 horas, na sexta-feira, vamos fazer o estudo bíblico aberto a perguntas com o nosso querido pastor Odir, lá da Igreja Batista, lá de Caxias do Sul. Vamos falar sobre o cristão e a idolatria, e os irmãos vão entender. Sim, existem muitos cristãos que, lamentavelmente, idolatram coisas e pessoas, mesmo que não são ídolos como outros fazem. Existem cristãos que estão tirando a adoração de Deus e colocando em outras coisas. Então vai ser muito bacana, começando às 8 horas da noite, mas teremos então este domingo os nossos cultos, o culto vespertino, aliás, culto da manhã às 9 horas e escola dominical. Só lembrando, para os irmãos lá de Júlio de Castilho, já mandaram as apostilas para vocês, espero que chegue em breve. O pessoal de Porto Alegre, estamos aguardando os livros chegarem. Façam as lições aí, tá certo? Continuem com os devocionais, não deixemos, irmãos,
a nossa mente vazia, né? Lembra do ditado, mente vazia, oficina do diabo, ok? Preencha a tua mente com a palavra de Deus. Procure sempre estar em comunhão com Deus, seja com hinos, seja com devocionais, assistindo pregações. Então, que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus te abençoe. Vou colocar aqui um hino e aí nós estaremos encerrados. É o hino que a Dona Angelita pediu para nós cantarmos. Eu vou ver se a gente consegue, Dona Angelita, esta partitura, ok? Deus abençoe a todos. Por favor, ouçam esse hino que é muito bonito. Vamos, então, encerrar essa noite. Vamos orar, claro, vamos orar e aí nós encerraremos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que nos assistem. É o nosso desejo, oração em nome de Jesus. Amém. Amamos vocês, meus queridos. Sintam-se abraçados por nós. Estamos encerrados então, mas antes, ouçam o hino. Meu Jesus, quem me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu por mim tão pobre pecador. Que excelsa graça, que amor, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo